Quem são os nossos pretos velhos? Uma das perguntas mais constantes, tanto no exterior quanto em outras religiões, é: o que significa os pretos velhos na Umbanda? Quem são eles? Qual o seu papel entre nós? Quando falamos preto velho, significa mais do que uma simples raça, mas um ancestral experiente e muito sábio. E como toda alma evoluída, alguém de profundo conhecimento nos campos material e espiritual, capaz de compreender as menores questões de nosso dia a dia, quanto as mais complexas existentes na espiritualidade. Todo preto velho não necessariamente é a alma de um antigo escravo que alcançou a iluminação e que, ao desencarnar, pertence aos grupos espirituais de trabalhos voltados à compaixão. Devemos considerar a possibilidade de que poderá ter sido, ou não, um escravo nos tempos do Brasil Império. Como todo ser humano, terá uma história individual e jamais será igual a outro. Um humilde preto velho poderá ter sido, por exemplo, um sacerdote em várias reencarnações com uma bagagem espiritual enorme. Quem sabe, um antigo babalaô africano, um sacerdote católico, um mago em antigas religiões, um cientista, um escravo, um camponês. Ao falar com um deles, logo perceberemos suas reais passagens pelo campo da reencarnação, devido seu domínio em vários assuntos, mesmo que dito sempre em palavras muito simples. Como todo espírito de muita luz, um preto velho sempre mostrará valores morais de um espírito que já alcançou a nobreza daqueles que são iluminados. Jamais falará palavras chulas, fomentará o ódio, fará enfeitiçamentos voltados a algum mal, demonstrando alguma inferioridade. Um preto velho sempre será exemplo de ética, humildade, modéstia, equilíbrio e bondade em qualquer terreiro de Umbanda. Muitos perguntam, ao ver mais de um preto velho incorporado usando o mesmo nome em um trabalho de Umbanda, que sejam a mesma entidade. Os espíritos desmentem essa teoria e fica claro quando conversamos com todos eles, percebendo haver ali pessoas diferentes, cada uma com sua história própria. Ao chegar, um preto velho sempre será chamado carinhosamente de pai, mãe, vovô ou vovó, onde reconheceremos serem eles nossos ancestrais ali presentes. Do mesmo modo e da forma mais humilde, adotarão nomes próprios, tradicionais ou de origem africana, se chamando João, José, Maria, Quenguelê, Miquimba e assim por diante. Por fim, darão por sobrenome sua origem espiritual, o nome da falange ou o trabalho ao qual pertencem. Desse modo, poderão dizer que são originários de regiões da África, como Congo, Angola, Guiné ou Mina, ou ainda de regiões espirituais como vindos de Aruanda, Oriente ou das Almas, esse último quando controlam espíritos quimbandeiros. Por fim, se nasceram no Brasil, dizem vir da Bahia. Lembramos que um preto velho ou um caboclo dirigem espiritualmente nossos terreiros, sendo considerados por isso as entidades de maior hierarquia espiritual presentes na Umbanda. De todas as entidades, são especialistas no conhecimento daquilo que consideramos magia na Umbanda, bem como o desmanche de feitiçarias produzidas por magos ou entidades do baixo astral. Apresentam-se em seus médiuns geralmente como pessoas de idade muito avançada,
alguns apresentando as sequelas dos maus tratos sofridos no cativeiro. Dão baforadas de cachimbo ou palheiros, benzendo pessoas, objetos e até animais com folhas de arruda e água fluidificada. Sua linguagem é muito característica, vindo nos médiuns com forte sotaque, misturando português com dialeto africano e erros ao falar, muito próprios de alguém que teve pouca instrução quando encarnados. Essa roupagem espiritual que escolhem sempre provoca ternura em quem os escuta, por sua humildade e doçura. Mas jamais se enganem. Por trás de uma entidade como eles se esconde um espírito firme na conduta do bem, irredutível nas falhas, mas sempre disposto a auxiliar quem procura verdadeiramente com pureza no coração. É importante lembrar que a Umbanda, com seus caboclos, pretos velhos, nasceu oficialmente em 1908, apenas 20 anos depois da abolição da escravatura no Brasil. O conforto trazido por essas entidades e seu convívio diário em nossos terreiros foi um fator decisivo para a espiritualidade superior reduzir os problemas decorrentes do racismo e do preconceito entre muitos brasileiros. Um preto velho sempre será o maior exemplo de perdão, de superioridade cristã, quando atende a todos, sem distinção, com o mesmo amor e respeito, trazendo uma palavra, uma bênção, um consolo às nossas maiores dores. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.